Seja bem-vindo. Hoje falamos da 7ª edição da Biofeira dos Açores. Entretanto, saiba que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo foi galardoada com a distinção Turismo Militar Português 2021 pela Associação de Turismo Militar Português, pelo trabalho desenvolvido no âmbito da salvaguarda, proteção e divulgação do património histórico militar nacional. Entre as atividades desenvolvidas, destaca-se o trabalho conjunto com o Regimento de Guarnição número 1 na manutenção e conservação do património edificado da Fortaleza de São João Batista, assim como de todo o conjunto de fortificações existentes no concelho. O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, anunciou a criação da Rede Integrada de Apoio ao Empresário, que terá presença nas 9 ilhas, na linha da RIAC, e apoiará os interessados em investir na região. A Biofeira dos Açores aconteceu de 1 a 3 de julho em Angra do Heroísmo. A Vitec esteve presente na sessão de abertura. A 7ª edição da Biofeira dos Açores aconteceu com uma organização e formato diferente do habitual, o que permitiu estar num pavilhão maior e atrair mais gente. O Parque Multissectorial da Vinha Brava abriu portas para debater a agricultura e produção biológica e o caminho para a autonomia alimentar. Tendo em conta as problemáticas atuais, é fundamental produzir alimentos de forma mais simples, sustentável, amiga do homem e da natureza. A produção tem dado provas de que tudo é possível produzir neste modo de produzir. Os consumidores têm sentido a diferença e os benefícios daquilo que uma alimentação cuidada e criteriosa lhes traz para a sua saúde. E o planeta tem vindo a gritar, pedindo que utilizemos os recursos que ele nos dá com mais inteligência e responsabilidade. Durante 3 dias houve espaço e tempo para momentos de aprendizagem, de diversão, comércio e sensibilização. Levantam-se novas questões à volta da temática e com novos desafios. Há que apostar na diversidade de produtos, algo que já é notório, como se pode ver em exposição na feira. São certificados ou estão em processo de certificação. Podem ver 6 exemplos de diferentes unidades de produção animal. O nosso conhecido e já famoso, noutras paragens, gado de leite, as burras, as galinhas, as abelhas e as regressadas ovelhas, e a novidade deste ano, os bovinos de carne. Nos vegetais a variedade mantém-se e a qualidade aumenta.
A diversidade de produtos permite preencher bem uma despensa doméstica. Apresentamos a restauração biológica com 5 estrelas no referencial Biotour. A agricultura biológica é cada vez mais uma certeza onde todos devem trabalhar em conjunto e na mesma sintonia, mas apesar dos progressos ainda há um caminho a percorrer. Não basta nos orgulharmos com a evolução que a produção tem desenvolvido a seu custo, se não fizermos crescer a capacidade de absorção dos seus produtos nos mercados. Numa conjuntura de recessão e incertezas, de escassez de matérias-primas, de combustíveis mais caros, de produções esgotadas, de orçamentos muito mais curtos, de inflação, é preciso sensibilizar mais a comunidade para as vantagens da produção e consumo locais. E é preciso reconhecer o esforço de quem tem desbravado o caminho, no caminho certo. Um caminho para a autonomia alimentar. Termino confiante que o poder político estará sensível para reconhecer o nosso trabalho, a nossa importância e para nos ajudar a reunir os meios que nos permitam crescer e corresponder às legítimas expectativas dos produtores biológicos, dos consumidores biológicos e dos mercados de especialidade. Na sessão de abertura da feira, o secretário regional da Agricultura revelou que só nos últimos 3 anos a área de produção em modo biológico aumentou em grande escala, um compromisso que tem que ser assumido com as próximas gerações. No futuro, todos vamos ser consumidores deste tipo de agricultura. Por aqui caminham as políticas públicas, quer a nível comunitário, quer a nível nacional, mas principalmente a nível regional. A nossa afirmação nos próximos anos, o nosso compromisso e responsabilidade para com as novas gerações, num utilizar de forma responsável os nossos recursos endógenos, leva-nos a criar e a apostar numa política pública para a agricultura que tenha como objetivo principal este modo de produção agrícola. A agricultura biológica permite preservar o melhor dos Açores e conservar a imagem da naturalidade da região, que é reconhecida pelos consumidores, segundo António Ventura. Acrescenta ainda que há muito potencial adormecido e que pode ser desenvolvido. Cada vez mais temos pastagem biológica, cada vez mais temos produtores nas várias áreas, fruticultura, horticultura, floricultura. Há uma adesão, não é só pelos apoios e pela majoração dos apoios à agricultura biológica, é porque também há uma consciência produtiva de que este é o posicionamento das políticas públicas e dos Açores relativamente ao mundo. Nós nunca nos vamos afirmar pela quantidade, é um erro estarmos a afirmar pela quantidade, em qualquer que seja a fileira, mas sim, é uma vantagem e um trunfo comercial, um trunfo de imagem, um trunfo geográfico, um trunfo de cada território das 9 parcelas que nós temos, afirmarmos por conteúdo nutricional e ambiental, que é aquilo que se chama de sustentabilidade, ou seja, ser durável e viável. As políticas regionais caminham neste sentido com um plano e orçamento para 2023 a ser já construído, sem esquecer estas temáticas. Vamos continuar com os apoios à certificação, aos custos da certificação das explorações de âmbito biológico. Este ano se candidataram 64 produtores, esperemos que para o ano possa haver um maior número de candidaturas. Vamos continuar com os apoios majorados, quer no âmbito do POSEI, quer no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, do PEPAC, relativamente a esse tipo de agricultura. E vamos, em parceria com as associações ligadas ao setor, mas também com a Federação Agrícola, criar os planos e com as várias direções, com as 2 direções regionais dos serviços de ilha, criar os planos de formação, intercâmbio, experimentação e investigação.
Esta edição da Biofeira dos Açores insere-se no segundo Fórum da Agropecuária Biológica Açores Bio 22, no seguimento do balanço positivo do primeiro Fórum realizado em 2021. As entidades organizadoras decidiram avançar com uma segunda edição que, face aos desafios de abastecimento alimentar humano e animal, num arquipélago e região ultraperiférica, agravados com a pandemia Covid-19 e a guerra na Ucrânia, o segundo fórum é dedicado ao tema Um caminho para a autonomia alimentar. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. O Rua Direita está de regresso à cidade de Angra de 7 a 9 e de 14 a 16 de julho. Este projeto, que mistura comunidade e cultura, é organizado pela Associação Cultural Cães do Mar. É assim que me despeço por hoje. Até uma próxima.